Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Sabe um momento crítico, estresse de todos os lados, uma enorme pressão? É assim que jovens de 17, 18 anos se sentem ao terem que definir o seu futuro, escolhendo um curso universitário para fazer. É um momento difícil, tanto para o aluno quanto para a sua família. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com um especialista nesse assunto, o psiquiatra Tabajara Dias de Andrade, que vai dar dicas de qual a melhor maneira de se fazer a escolha de uma profissão. Vai saber ainda como está sendo feita a Festa do Figo de Valinhos, que já está na 63ª edição, trazendo deliciosas frutas, muitas atrações e diversões. Vai conhecer também a história do seu Aparecido e de Dona Joana, que são grandes produtores de figo da região. Você não pode perder! Confira agora a difícil tarefa de se escolher uma profissão, que a princípio é para o resto da vida. Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão está sempre querendo ajudar as decisões da comunidade. Muitos jovens estão ingressando em novas carreiras, fizeram as suas opções, pensaram muito sobre isso. Mas será que eles pensaram com todas as informações adequadas? Você que é pai, você que é mãe, avô, avó, deu as orientações adequadas? Participou disso? Está acompanhando? A família toda está estressada. E é por essa razão que a gente quer trazer esclarecimentos para vocês que estão vivendo o problema do vestibular. Para isso a gente está com o Dr. Tabajara. Obrigado mais uma vez. E eu queria saber, nesse momento de tanto estresse, de tanta dificuldade, por que os jovens têm tanto problema para decidir sobre a sua futura profissão? Bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O jovem tem muita dificuldade para decidir porque é a decisão mais importante da vida. Se formos ver, a decisão pela profissão define o papel social, como o indivíduo vai viver. É realmente a decisão mais importante que vai fazer na sua vida. Por isso que as pessoas têm tanto medo. Tem pessoas, por exemplo, que são filhos de médicos bem-sucedidos. O médico já tem uma clínica, se o filho for médico, ele já pega toda aquela clientela, a experiência do pai, e a profissão vai quase que como sozinha levada adiante. Então os pais gostariam que os filhos seguissem o ramo das suas profissões. E por isso, às vezes, os jovens ficam em dúvida. Será que eu obedeço meu pai, vou naquela direção, ou faço aquilo para o qual eu me sinto mais vocacionado? Como decidir nessa hora? Olha, tem um grande consultor na área aí que ele fala uma coisa muito interessante. Se você tem uma empresa e tem um filho e gosta dos dois, não obrigue seu filho a trabalhar na empresa, porque você vai perder a empresa e o filho, então não é bem aí. Né? Eu acho que, é claro, que se você tem já um avanço nessa área, se você tem um diferencial positivo numa área, isso vai pesar na decisão. Quer dizer, isso pode ajudar você tanto a decidir isso, como a decidir por não isso, né? Quer dizer, não é porque você é filho de médico que você não pode ser médico. Ou porque você é filho de médico que você tenha que ser médico. Então esse é um problema muito sério que nesses casos tem que ser considerado com bastante carinho. Como é que ele deve dar o start nessa decisão? Porque, na realidade, a gente gosta de muita coisa. As profissões são muito bonitas, tem muita coisa interessante. E a escolha, mais do que escolher uma coisa entre coisas ruins, é escolher entre coisas boas a melhor e abrir mão de outras. Esse abrir mão que é duro, né? Eu tenho falado com meus alunos da Unicamp, outros que já foram da PUC, tudo, da Metrocamp, e a gente pergunta para eles quais são as características que o novo profissional do século XXI deve ter. E muitos deles colocam com precisão, ele tem que ser aberto ao mundo, tem que ser criativo, inovador, saber trabalhar em equipe, enfim, falar mais de uma língua, mexer com computação. E tem uns que falam também que tem que fazer o que gosta. Como é que a gente pode, além de escolher a profissão, ajudar o jovem a fazer aquilo que ele gosta? Quais são as características que a pessoa deve ter para fazer esta ou aquela profissão? Eu posso ter pessoas com grandes potencialidades em várias áreas. E fazer o que gosta vai fazer com que o seu trabalho vire uma grande diversão. Né? Quer dizer, o indivíduo que vai ter o prazer de fazer no dia a dia uma coisa que lhe dá prazer, que dá sentido na vida. Né? E esse gostar é interessante, porque pode ser um gostar porque gosta da atividade, um indivíduo que faz esporte e vai trabalhar com esporte. Pode ser um gostar porque acha que tem um sentido naquilo. Né? Por exemplo, um militar, ele não obrigatoriamente pode gostar da guerra, ele pode gostar da paz e por isso vai ser militar para poder promover a paz. Como é que é a postura que o jovem tem que ter no momento em que ele abraça uma profissão
vai para uma universidade, escolhe aquela universidade para ser a futura formadora dele e, ao mesmo tempo, tem que concorrer com tanta gente. Como enfrentar esse estresse que não é pequeno para um jovem? Olha, esse é um assunto bacana, porque se formos pensar bem, o estresse e a profissão estão relacionados em todos os níveis, né? Até na própria execução da profissão. Se você faz uma profissão que você gosta, você vai ter menos estresse. Mas o grande estresse de hoje, por exemplo, que muitos jovens estão vivendo nessa data agora, é o estresse do vestibular, né? E é importante que você tem que estar o mais bem preparado possível no ponto de vista técnico, saber o conteúdo das matérias, ter sido um estudante razoável que aprendeu as coisas, mas você também tem que estar equilibrado. Porque algumas pesquisas mostram que até 70% da performance do aluno no vestibular está relacionado ao aspecto emocional dele. Ele pode ser um aluno brilhante, saber todo o conteúdo da matéria. Se ele chegar lá apavorado, ele não vai lembrar nem o nome dele. Então, manter-se equilibrado, manter-se harmonioso nessa hora é muito importante. Então, o fato de você cuidar do seu estresse, você respirar adequadamente, você dormir bem, não fazer noitada antes do vestibular, mesmo que você viaje para outra cidade, tudo isso pode ser muito bom.